Essa é a nossa primeira live aqui no Instagram da Inbox Cultural. Então, primeiro agradecer muito ao Nelson Baskerville. Muito obrigada. Eu agradeço. Estamos aqui nessa nova forma de comunicação e a gente está aprendendo super rápido. Eu acho isso muito bacana. Sim, sim. E é muito bom também poder falar de teatro e fazer teatro também, né? Nessa plataforma. Enfim, essa conversa ela parte, né, de um projeto que a gente vai fazer com direção do Baskerville, para contextualizar um pouco para vocês. A Inbox é um espaço que ele é feito por atores. E a gente busca muito assim fazer uma programação primeiro de coisas que a gente gostaria de fazer, e mais que acabou evoluindo para um projeto de montagens, que o Baskerville fez 2 peças, né, que foram muito legais. O Fazedor de Anjos Interditos, elas estrearam na Inbox, iam fazer uma segunda temporada, uma delas já estava até marcada no Teatro Container, e aí parou aí, foi cancelada. Fomos apanhados pela quarentena. Pela quarentena. E aí, a todos apanhados pela quarentena, então a gente lembrou de uma ideia que a gente teve no ano passado, também com o Baskerville, que a gente queria fazer. Nossa primeira ideia, na verdade, foi fazer um trabalho com solos, que seria com o Baskerville dirigindo solos dos atores, né? Que foi um projeto que ele já tinha começado em oficinas do SESC, enfim, então já era uma vontade que a gente tinha. Então, só para quem está chegando agora, também essa conversa a gente vai falar sobre todo esse universo, enfim, de produção desse novo contexto que a gente está vivendo, e nesse contexto dessa oficina que o Baskerville vai ministrar aqui, que é Dramaturgia de Pequenos Formatos, Solos em Confinamento, que começa no dia 7 de julho. E aí depois a gente vai contar mais, a gente recebeu algumas perguntas também específicas sobre a oficina, mas agora, começando oficialmente, vamos lá. Baskerville, a primeira coisa que eu queria te perguntar, assim, né, um pouco antes da gente falar sobre essa questão do solo específica, o teatro nesse momento que estamos vivendo, como é que você tem visto isso? É engraçado, porque toda a vivência que eu tive como ator e encenador, eu aprendi que a coisa mais importante sempre é a circunstância. Sempre a primeira coisa que você pensa num palco é a circunstância. E a partir da circunstância é que você vai agir. Então, numa época remota, o ator sempre primeiro perguntava quem sou eu, como eu sou, né? E aí vinha uma coisa rico, bonito, feio, né? E até que veio o Stanislavski e fala, não, qual a circunstância que esse personagem está inserido. Então, eu acho que eu aprendi sempre a lidar com a circunstância. É sempre o que está acontecendo. No primeiro momento, quando veio a pandemia, e foi uma coisa, foi muito rápido, né? Eu estava em cena no dia 13 de março, eu estava reestreando um espetáculo, né? E de repente fechou. Aí fecha e você pensa, então tá bom, eu vou ficar 15, 20 dias em casa. Não, nós estamos há 100 dias, né? A gente completou o 100º dia de confinamento. E é incrível como existe uma sincronicidade onde todos começam a pensar sobre como que nós vamos continuar a nos comunicar nessa época, nessa circunstância. E eu achei incrível, porque eu comecei a pensar meio sozinho, logo depois a gente conversou, a Inbox já me procurou, a gente conversou e conversamos porque nós já tínhamos tido essa ideia o ano passado, sem nem saber, nem imaginar que isso pudesse acontecer com a raça humana, né? E a gente tinha tido essa ideia, e aí vocês me procuraram para falar, vamos ressuscitar esse projeto. E primeiramente foi
foi uma coisa linda, porque eu já estava lendo monólogos, e quando a gente conversou, eu falei, poxa, dá para fazer antes do café, com uma câmera e uma atriz. Dá para fazer dentro de uma cozinha. E então aí surgiu essa ideia de nós trabalharmos, porque na oficina nós vamos partir do texto do Eugênio O'Neill, né? O Antes do Café. E a partir daí a gente vê que se consegue derivar para os aspectos pessoais dos atores. Então, o que eu acho do teatro é assim, como tudo, o futuro vai dizer. Agora, tem sido a única forma que a gente tem de se comunicar. A minha necessidade de comunicação, que me fez fazer teatro, né? que é quase uma doença, né? Alguém que pretende, que escolhe viver subindo num caixotinho e falando para todo mundo ouvir, né? Eu acho que a circunstância agora é um teatro, esse teatro online, que depois a gente vai ver, talvez todo mundo fale, olha quantos absurdos foram feitos em nome da pandemia, ou vão dizer, eu acho que o audiovisual veio para ficar no teatro, né? Porque eu tenho visto tanta coisa aí e uma diversidade tão grande que foi, de repente, esse acontecimento nos fez de novo nos perguntar como é que nós vamos continuar, como é que nós vamos sobreviver. Então, claro, uma pandemia não é bacana e eu nunca elogiaria isso, mas eu elogio a nossa capacidade de adaptação. E nós que somos atores, artistas, a capacidade de você olhar uma situação e lidar com essa circunstância, agir sobre essa circunstância. Então, eu acho que é isso. Eu acho que nós estamos inventando. Eu odeio a palavra reinventar. Então, por isso que eu acho que parece que você vai botar outra coisa em cima de você. E não é. É você mesmo com a sua capacidade de adaptação. Sim, e eu acho que pensando nessa coisa, né, do contexto que a gente está vivendo, né, que eu acho que até algo que tem a ver com a questão do espaço, né, que acho que em todas as suas peças, né, você tem eu sempre senti isso, assim, que você aceita o espaço dado, né, então, e você cria a partir disso, né, e eu acho que aqui a gente está pensando, né, e eu acho que também, né, os atores estão se perguntando isso, estão experimentando isso, que é o espaço da casa, né? Que é essa criação não só do espaço da casa, mas também de como esse espaço pode se transformar, porque eu acho que assim tem uma dimensão, né? Que ela é online, vai de certa forma pelo meio, pela mídia, mas o trabalho do ator, você fazendo em casa, é presencial. A maneira como você transmite isso, ela é digital, mas ainda tem, né, a presença, a experiência e a construção, que eu acho que é isso que também foi uma coisa que a gente pensou, né, quando a gente criou esse projeto, que é como a gente pode, nesse momento, comunicar algo a partir das circunstâncias em que a gente está, mas, ao mesmo tempo, como a gente pode também criar algo que, depois passar dessa circunstância, eu construir e que possa ser apresentado em outros contextos, por ser uma questão solo, né? Assim como tem tido tantos solos tão maravilhosos, né? No Sesc ao vivo, né? E tantos caminhos tão interessantes. Aqui já vou trazer a pergunta então da Paula Possani, que ela pergunta aqui: continua sendo teatro feito para câmera ou passa a ser uma experiência audiovisual? Então, eu acho que é um pouquinho que eu acabei de falar. É só o futuro vai dizer. Mas eu acho que não é que é diferente
do teatro filmado. Não é. Nós estamos desenvolvendo uma linguagem especialmente para câmera. E não é para câmera, inclusive, é para um celular. Né? Então, eu tenho visto muitas experiências e já tenho visto muitas formas de você quebrar a fórmula do um ator celular aqui. Então, eu acho que eu com um grupo de artistas empenhados nessa pesquisa, a gente pode chegar em formatos inimagináveis, sabe? Porque eu também eu não me conformo com o formato. Eu nunca me conformei, né? Agora, só... eu acho que a discussão se é teatro ou não é teatro não é nossa, não é para a gente. Nós estamos fazendo o que nos é possível fazer, né? E eu queria contar uma coisa super rápida. Muita gente, vendo o Luiz Antônio Gabriela, no começo, falava, isso não é teatro. Sim. Eu assisti, eu reassisti, porque também é legal, tá disponível, né, para assistir no YouTube. Tá, aliás, Marquinhos, e eu reassisti e eu falei, isso é teatro. Estou no teatro mesmo assim. Mas você entende que a princípio o Luiz Antônio Gabriela, da forma como era contado, era uma coisa suja, né? Ele esteticamente ele carrega a dor do conteúdo do espetáculo, né? E para você ter uma ideia, existem 3 diálogos de 3 ou 4 falas dentro da peça. Não existe diálogo. O tempo todo o ator está falando com a plateia. Às vezes ele é personagem, às vezes ele é o próprio ator, porque é o teatro épico, né? Então, o que eu acho e que eu gostaria de focar muito nessa nossa experiência, na nossa oficina, é o caráter de crônica que a gente tem. Não existe nenhuma experiência como essa que a gente está passando que não influencie na sua manifestação artística. Não tem como. Não vai ter nenhum espetáculo depois disso que isso não esteja no DNA da obra. Então, é isso que eu estou querendo pesquisar. Não é questão de fazermos redações sobre a pandemia, não tem nada a ver. Mas o que esse isolamento nos colocou em contato com o quê? E o isolamento e esse mundo que a gente está vendo através dos noticiários, que são estarrecedores, né? Então, que artista que não vai se deixar infectar por isso e criar? Então, eu sempre penso no Décio de Almeida Prado, né? Que ele fala, para que crítico? Né? Ele fala, a crítica é a crônica do seu tempo. Porque o que se está se fazendo de cultura é a crônica daquela época. Então, você consegue conhecer a história mundial através da dramaturgia. Então, toda a obra, a partir de agora, você vai entender, as gerações futuras vão entender a pandemia através dessa dramaturgia que está surgindo e da forma como. Porque também é muito fácil, né? Daqui a 100 anos, alguém falar, pô, por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão fazendo desse jeito? Porque eles não podiam sair de casa. Porque eles estavam presos. Né? Então, eu acho que a gente tem e está tendo essa oportunidade de se, sabe, de se potencializar como artista, sabe? Muito mais do que a gente repetir um formato, tudo, porque eu também acho que, e o Luiz Antônio me deu isso, né? Que quando você está falando da sua própria experiência, você é verdadeiro. Você está ali, você está de verdade, porque você está narrando a experiência, você pode ser crítico com a sua própria experiência e você pode até mentir sobre a sua experiência, mas é uma história sua. Você tem eu o acho domínio. que foi muito interessante assim também,
você escolheu, né? Porque a gente teve esse ponto de partida, mas você escolheu começar, ter como um material, enfim, como um início assim do trabalho, um texto do Eugênio O'Neill. Né? E eu Uhum, acho que seria legal também a gente falar um pouco disso, assim, eu quero, né, a gente falar mais também sobre esse momento que a gente está vivendo, mas queria te uhum. perguntar também por que que você escolheu trabalhar com o Eugênio O'Neill? Eu acho que, assim, primeiro, o Eugênio O'Neill, ele é prêmio Nobel de literatura e ele ganhou 4 prêmios Pulitzer por peças, né, que ele escreveu. E eu acho que ele foi responsável na América a transposição que foi aquele período de sair do drama, da quarta parede e tudo para uma coisa que estourasse essa quarta parede. Apesar de que ainda ele está escrevendo drama, mas ele coloca personagens pobres que não tinha na dramaturgia, ele fala sobre personagens negros, ele fala sobre ele já começa a falar sobre, e não só aqueles assuntos que interessavam a burguesia. E por quê? Né? Porque ele foi marinheiro, né? O Eugênio O'Neill, ele trabalhava em navio aqui na Argentina. Né? Ele tem a experiência, as primeiras peças dele são sobre mar, né? São sobre marinheiros, sobre a pesca da baleia. E eu acho fantástico, eu gosto muito. E nesse caso do Antes do Café, me pegou imediatamente, porque quando eu pensei nos solos em confinamento, eu pensei um ator, uma atriz numa cozinha. Aí eu falei, pô, mas é o Antes do Café. Então, eu acho também que, como eu sempre trabalho em cima de adaptação, eu praticamente eu faço adaptação das autoficções, eu gosto sempre de ter um norte. Então, o Eugênio O'Neill é a nossa Bíblia. É que não vai deixar a coisa degringolar, porque nós temos ali uma formatação dramatúrgica perfeita. O começo, meio, Eu, fim, os acontecimentos, o que você vai sabendo a cada momento, o que ele te permite saber a cada momento, e é uma mulher acordando para ir para o trabalho. É única. Existe o segundo personagem que não aparece, né? o Alfredo. E a princípio é isso, né? É, é, Mas depois enfim, tem uma estrutura, enfim, uma surpresa, né? Assim, tem uma estrutura sim. que vai crescendo e que eu acho que é muito interessante, né? Quando a gente pensa, né? Primeiro nessa questão da dramaturgia em si, né? Que eu acho que é uma coisa que ela tem uma importância para a gente também falar da questão da autoficção, mas eu Uhum. acho que é isso também, né? O fato de que, por exemplo, né, o Eugênio O'Neill foi escrever sobre os marinheiros, que pra gente vendo, né, o André Garoli dirigiu, né, a Sim, Cardiff, que você sim. assiste, parece uma coisa tão fantástica, um universo tão mágico e tão distante, era próximo para ele, né? Totalmente Então, próximo. por pensar o que é próximo para a gente, né? Assim como ele foi escrever, que é isso que eu quero, né, para a gente falar da autoficção, que aí ele foi escrever o Longa Longa Jornada no jornada. Oceano a partir da história dele. Tudo bem que ele só publicou depois que morreu, né? Mas tudo bem. Uhum. Você foi mais corajoso, mas você contou, contou em vida. Uhum. Enfim, para a gente falar um pouco disso sobre a autoficção, né? Tá. Porque eu acho que isso é muito interessante, assim, também, porque se a gente for pensar, né, em quem conta as nossas histórias, né? Acho que a gente também está vivendo agora uma crise disso e a gente também acho que se abisma mais do que as outras pessoas, se essa palavra existe, né? Mas essa questão da narrativa, né? Porque, né, é um momento de pandemia mundial, mas ao mesmo tempo, no Brasil, só a gente que está vivendo mesmo, né? Sim, E sim. com todas as suas particularidades. É, Então, queria te perguntar isso assim também, né? No processo, né, do Luiz Antônio Gabriela, é,
como foi para você? Porque eu acho que não se trata só da gente ter as nossas histórias, enfim, né? Mas também como transformar isso em teatro e também como ter coragem. Enfim, um pouco É. como é que foi para você, assim, como é que você vê na tua experiência e também como você, como diretor, você trabalha isso, né? Como você fez no A Vida também, com a história dos Uhum. outros atores, como é que é Sim. a tua experiência com a autoficção? Então, primeiro, é só um adendo que eu vi que a Thalita, que foi minha aluna, mora em Londres, tá aqui nos assistindo e a gente conversou também, né, que a vantagem também dessa oficina remota, né, é que pessoas de qualquer lugar podem participar dessa oficina. Né? Você pode morar em Londres, viu, Thalita? Você pode morar em Londres e fazer essa oficina comigo. Se não No for, curso, a se gente não for, começou em Portugal e agora aham, no curso que a Daina vai dirigir tem também de Nova York. E que também pessoas bacana. do mundo todo, que é muito legal também, né? Isso é muito Aham. legal. Permite a É, gente estar perto também em outras circunstâncias, né? então, o que eu acho interessante sobre o trabalho que eu faço é que em nenhum momento partiu de uma decisão estética de que assim eu agora quero fazer teatro documentário, eu agora quero fazer mais uma vez a circunstância agiu na minha vida, porque também quando você começa a deixar a circunstância agir, ela se torna um instrumento. Ela é um instrumento seu. Então, você sabe que se você... O Tennessee Williams falava muito, que é lindo, né? Que é a coragem de você ter, de encarar uma página em branco. Quem é que consegue encarar? Né? E você, a partir de alguma coisa, você começa a preencher essa página. Né? Então, eu transporto isso para um palco vazio, né? E o ator ali, da onde que você parte, né? Então, é, é, eu acho essa coisa de ficção, a pessoa não tira do nada, não vem do nada, ela vem da sua experiência, né? E, esse material de experiência que você tem da sua vida é tudo o que você viveu, porém é tudo que você assistiu, é tudo que você leu, é, são todas as sensações pelas quais você passou e principalmente a tua visão de mundo. Você ser artista é você exercer a sua visão de mundo. Às vezes até você nem sabe que está exercendo, mas você está exercendo. O que você pensa do mundo, a sua forma de expressão, ela vai sempre agir de uma determinada forma que é a resultante de tudo que você viveu e que você passou. Então, quando eu fiz Luiz Antônio, com muita dor até que eu falo isso, porque a minha irmã saiu de casa em 68, 69, 1968, 1969. Eu a vi mais uma vez em 84, na morte do meu pai. E nós nunca mais soubemos ou nunca mais quisemos saber sobre isso. E em 2002 teve aquele episódio de que nós recebemos a notícia que ela havia morrido em Bilbao, na Espanha. Eu contei para minha irmã e minha irmã então vai para lá e passa a conviver com ele. Mesmo esse episódio, e na época nós não podíamos trazê-lo para o Brasil, mesmo nesse episódio, eu só fui conseguir escutar a história que ela trouxe em 2010. Foram 8 anos depois que eu tive coragem de tocar naquele assunto. E aí que eu falo também da circunstância, porque a minha irmã passou um tempo comigo no Rio, eu estava fazendo novela lá, e, por incrível, a gente começou a conversar
eu comecei a Gabriela, antes de virar peça, ela era pintura. Eu pintei algumas telas com o tema da Gabriela. E quando eu voltei da novela em São Paulo, já tinha feito um trabalho com a Companhia Mungunzá e eu propus mexermos nisso. Então, o que eu sempre falo do artista, e é bom sempre a gente entender esse motivo primevo que a gente tem, que é a gente está ali por uma necessidade de expressão. Então, o que eu falo é o que é imprescindível para você nesse momento falar. O que é que você tem que falar agora para continuar? E eu não poderia mais continuar se não fosse aquilo. Se eu não falasse sobre aquilo, eu não ia conseguir continuar a ser artista. Eu não ia conseguir, porque era uma mentira que eu tinha na minha vida. Era uma mentira. E eu carregava essa mentira como um fardo, como um peso. Então, foi muito importante ter colocado isso em cena, mas depois também, ao contrário, o que a princípio também foi uma cura, foi uma coisa de sair o peso, mostrou-se um buraco muito maior depois, porque também a minha necessidade de busca de verdade e de entendimento do mundo aumentou muito. Eu tenho uma necessidade de assim, que o meu trabalho ele sempre revele aquele momento de vida que eu tô passando, que eu tô vivendo. Então, eu acho que a autoficção, e tem uma coisa super engraçada sobre isso, eu leio muito o que a Janaína Leite fala, aí o Blanco também, eu participei de uma oficina lá no Mirada, né, sobre autoficção, né, e na época do Luiz Antônio, eu falava, não, eu quero tudo de absolutamente verdade no palco, eu quero que tudo seja verdadeiro. Mas era uma ilusão minha, porque a partir do momento que eu coloquei no palco, eu ficcionalizei, eu já estava ficcionalizando, já era uma ficção. Porque a verdade é a verdade, o palco é o palco. Então, existe uma verdade que é a verdade do palco. Ele tem uma linguagem, ele tem regras, ele tem forma de comunicação. Apesar disso, tem um espectro muito, muito amplo. Então, a ideia foi sempre você se despir das coisas e aí você saber que quando você começa a trabalhar aquilo seu, obscuro, aquilo que você não conhece, você, pela capacidade de adaptação humana, você vai sair daquilo. E você vai descobrir em você uma coisa nova. E eu estou falando, é um trabalho psicanalítico, mas é palco, né? É artístico, né? Sim, me emociona, assim, porque é isso, né, também, são coisas que a gente precisa fazer para crescer, né? Eu acho que como Uhum, pessoa, como artista, como humanidade, e a gente uhum, está num momento muito assim também, né? De que as pessoas estão. Você falou que, né, foi um processo, levou anos, né? E eu acho que como a uhum, gente está tendo um certo tempo, relativo tempo, porque as coisas ainda continuam numa velocidade acelerada, mas a gente está uhum, tendo um convite, né, a esse tempo, eu acho que a gente também tem pensado muito, resgatado coisas, uhum, né? Assim, de certa forma. Eu acho uhum, que isso também tem sido um momento de reelaboração, de revisão, enfim, e que eu acho que é muito interessante, assim, isso que eu ia te perguntar, né? Como é que você aí, como diretor, é, tudo bem, né? Também no Luiz Antônio você também estava como diretor, nesse como ator, mas como é que você vê isso, assim, às vezes até com artistas que não passaram por isso ainda, né? Assim, como é que você vê esse processo, assim, de certa forma?
Olha, então, eu acho muito engraçado, porque eu, quando era um pouco mais jovem, né, eu ouvia histórias de pessoas e eu falava, nossa, eu não tenho essas histórias, sabe? E, e, e eu acho que primeiro, eu acho que é uma questão de investigação, né? Nós somos carne e a carne se machuca. Você topa no sofá, se você topa seu dedão, é carne. A carne machuca, a carne grava a dor. O seu corpo, ele anda, ele se move com aquela dor, às vezes por causa daquela dor. Então, o que eu acho é que todo mundo tem história. Eu acho que a partir do momento que tomou um tapa na bunda do médico, eu acho que nem bate mais hoje, né? Mas a partir daquele Batia, momento, mas bateu em muita eu acho que a partir desse momento uma geração imensa. Até a minha foi. eu acho que a partir do momento que você sai daquele lugar maravilhoso onde você estava com uma pessoa só para você, e que você está ali sendo alimentado, você está na temperatura perfeita, correta, e você sai, já é dor. Nascer já está envolvido uma dor. E eu acho que também aonde eu posso entrar é que o que eu estava falando, por exemplo, da estrutura da peça do O'Neill, como também eu conheço a estrutura dramatúrgica, às vezes eu posso falar, por que você não conta isso aqui primeiro, depois a gente volta a isso, ou você começa pelo final. Então também o conhecimento de dramaturgia e ficção é o que vai juntar e mesclar no que a gente chama de autoficção, porque a autoficção também, a ficção é a forma como eu vou organizar a dramaturgia do ator. Como, que isso então, aí seja teatro também, né? Eu acho. Sim. Que é como você cria isso, né? Então, por exemplo, eu estava falando com a Letícia, né? Que também é aqui da Inbox, está aqui também participando, e que fez com você, né? Do Nelson Rodrigues, né? E que ela falou, ele tem uma coisa muito legal, que é assim, você traz algo e ele já te ajuda a transformar aquilo. Organizar. Organizar, na verdade. O que eu acho que eu aprendi a fazer, e também por causa de uma experiência maravilhosa que eu passei no Teatro Célia Helena. Né? Eu fui professor durante 20 anos no Célia Helena. Eu dirigi entre 60 e 80 espetáculos com alunos antes de ser um diretor profissional. Então, as turmas do Célia me ensinaram que eu não podia impor para cada uma forma, um engessamento para virar ator. Mas o que eu poderia fazer é você, dentro da sua experiência, me mostra o que você faz e eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Como é que você quer contar essa história? Porque o teatro ele é uma coisa muito simples, né? O que, como, o que, por quê e como, né? E primeiro é você entender o que é, entender por quê e depois o como você vai agir. E o como, ele é do ator. Não há diretor que faça você fazer de um jeito específico. E claro, até tem, né? Mas assim, não são as experiências que eu gosto, né? Mas Não, Fala? Não, mas termina que aí eu te falo uma pergunta que mandaram pra gente sobre isso também. Tá. Então, o que eu aprendi, isso é até engraçado. Depois de muito tempo no Célia Helena, né? E claro, o começo, você tá ali com aquela coisa, eu sou o diretor, eu preciso, eu tenho o meu jeito, eu tenho, né? Eu tenho a minha pegada, né? Depois falo.
eu comecei a ver que era menos sofrimento para todo mundo se eu aproveitasse já aquilo. Então, por exemplo, tem aluno que é muito tímido. Então, eu não vou botar a pessoa numa roda e expor a pessoa para ela aprender, porque pô, não é exército, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu aprendi só depois eu aprendi a palavra, que é empatia. Eu não conhecia. Essa palavra foi inventada faz um tempinho pequeno, né? Mas você ter empatia. Eu chamo. Você ter sensibilidade. É você saber, você entender a pessoa, entender os limites, né? E como que aquela pessoa você dá instrumento para o ator agir, né? E aí eu acho que é assim isso foi assim que eu aprendi, com a experiência. Não, eu acho que você também, como diretor, também tem essa experiência do... Ah, que lindo! Guilherme Uzeda, beijo, Burger, querido. falando aqui do Flávio Império. O ensino Ah, me ensinou a mansidão. a mansidão. Eu devo tudo. E mais uma vez, maravilhoso. Oi, Airoldi, meu grande amigo. Beijo, querido. Eu agradeço muito, sabe, essa experiência. E eu também fui dar aula. Foi quase que aleatoriamente. Eu precisava sobreviver, eu precisava pagar conta. E falei, a única coisa que eu acho que eu posso fazer, e é lindo isso, porque foi dar aula. E quando eu fui conversar com a Célia Helena, a primeira vez, e eu conheci Célia, né, eu contracenei com a Célia Helena, eu falei, Célia, eu estou em pânico, porque eu não sei nada para ensinar. O que eu sei mal dá para mim. E ela falou, Nelsinho, você tem 10 anos no meio. Naquela Só época, né? só isso já é com isso que você vai dar aula. É com isso. Então, a própria Célia Helena, então, ela falou que eu deveria dar aula com aquele material que eu tinha e que aquele material era bom. Então, eu acho que foi aí que eu aprendi muito e eu agradeço todos os dias o fato de ter sido professor do Célia Helena. E também tem muitas pessoas aqui que foram seus alunos te agradecendo aqui. Ah, eu amo os meus alunos. E você também tem essa experiência como diretor, né? Também de atores jovens com atores também, né? Renato Borg. Então, também eu acho que você tem isso também, né? O próprio fato de ter fundado a companhia, né? Também, a princípio, né? Com atores. Então, é uma construção, né? Assim, que é muito, muito linda, assim, né? Também de ver. E o que eu ia te perguntar que mandaram pra gente era também isso do fato de você ser ator. Como é que é para você dirigir sendo ator também, né? E ser dirigido também, enfim, como é que você... Quais foram os seus aprendizados nessas... Eu falo para diretor que é horrível me dirigir. Deve ser horrível, porque agora, né? Tem uma coisa bacana, né? O ano que vem eu faço 40 anos de carreira. 40 anos do meu primeiro registro em carteira como ator. Então, eu fui me descobrir diretor na metade disso. Então, eu fui 10 anos ator, fui depois mais 10 anos ator e professor, depois ator e diretor. Eu várias vezes até já falei, eu acho que eu tinha que parar de atuar. Mas, de novo, tem uma necessidade também. Às vezes falam assim, você não quer fazer como ator? Eu falo, não quero. Não. Vai para casa e falo, mas não seria legal voltar para o palco? Então até o palco para mim tem sempre uma coisa que eu estou voltando, né? A Virginia Cavendish, ela me provocou, né, para fazer o Rio e ela adora contar. Ela adora contar essa história porque
ela falou assim, vamos ler a peça. Eu li a peça e falei, Virgínia, essa peça não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é sobre pesca, não tem nada a ver. Aí ela falou, então dirige. Aí eu falei, tá bom, eu dirijo. Aí ela falou, você não quer atuar também? Nunca, eu não vou atuar e dirigir. Até que, oi, Vi, meu amor, tá aqui ela. Maravilhosa. Então, até que ela me convenceu poxa, foi... porque realmente eu nunca tinha dirigido e atuado. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E é um desafio enorme você conseguir, porque o ator ele está vendo de dentro. E o diretor é o que vê de fora. São visões totalmente diferentes. O ator não pode estar em cena pensando o que a plateia está achando dele, porque provavelmente ele vai se arrebentar. Né? E o diretor não pode se envolver pessoalmente em cada ator, assim, nos problemas que cada ator tem para também poder encenar, porque senão é você conceder uma ação entre amigos. Então, são coisas muito diferentes. Eu passei a experiência agora de ser dirigido pela Sandra Corvelloni, né, no Fóssil. E foi maravilhoso, porque também a Sandra também é atriz, né? E a gente, a Natália, né, Gonçalves, que é a produtora e atriz, né? A gente bateu uma bola muito bacana. Mas o que eu acho, a Sandra foi maravilhosa como diretora. Ela foi maravilhosa. Agradeço, Sandra, porque ela também soube me levar com visão de direção. Ela também, sabe, ela soube me conduzir também, sabendo que eu tinha questões críticas com a peça, e ela foi incrivelmente me conduzindo. E eu acho que é isso que é bacana, é você conseguir conduzir o ator com amor, sabe? Porque não pode ser uma briga. Não é uma disputa de quem sabe mais, mas é a coisa da narrativa, de onde você está para narrar. Então, Né? dizendo aqui que você é coração e intuição. Eu sou muito intuitivo. Então, mas isso também eu falo para todo mundo. Intuição é músculo. Você quando o Jung fala, né, que quanto mais você dá vazão para o seu sonho, mais você vai sonhar. Então, quanto mais você escreve os seus sonhos, quanto mais você lembra, mais você consegue sonhar. No teatro, quanto mais você exerce a sua intuição e você se deixa aí, mais essa intuição vira um músculo, sabe? Hoje eu posso perfeitamente sentar diante de um elenco numa primeira leitura, sem ter conhecimento prévio da peça, e eu já consigo fazer com a minha intuição. Eu sei que naquele momento a intuição vai acontecer, porque para mim ela é meu instrumento. E eu acho que aqui também é um momento muito especial, assim, também, né? Nesse processo que a gente vai ter, porque a gente já tem que ir encerrando, infelizmente. Agora que eu estou esquentando. Vocês, porque eu entrei um minutinho depois, mas que é esse processo também de você ter a escuta de cada um, que eu acho que isso também é uma coisa que é importante para a gente nesse projeto, né? Que foi uma coisa que falou nas nossas conversas de identidade também artística, que é no sentido de que também isso que está sendo proposto, né? Assim, nessa oficina, né? Assim, dos solos, é que também tenha esse trabalho de escuta de cada um, né? Assim, tem experiências, tem pontos de partida, tem, né? Mas que também tem essa coisa do que cada um quer trazer, né? Que você as crônicas desse momento que a gente está vivendo e que vão ser muito variadas, né? E só para dizer uma coisa que eu estou muito feliz, eu fico muito feliz com isso, porque a gente já recebeu inscrições de atores e atrizes muito legais.
E isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu estou muito feliz também. Uma coisa muito importante que tem desse projeto é que eu vou conseguir trabalhar muito intimamente com cada ator, porque existe a previsão na oficina de atendimentos particulares. Sou eu e esse ator e essa atriz. Nós vamos ter encontros coletivos e encontros individuais. Então, toda semana sim, semana não, eu pego exatamente, a gente está com esse número de até no máximo 18, não teria como ser mais, gente. E se for, a gente vai 3 dias, né? Que é para tem... ter o tempo também de cada um nos atendimentos individuais, né? Mas até o que a gente cuidou muito e que foi muito importante para nós, como estudo dessa oficina, é conseguir ter esse encontro pessoal. É conseguir você trabalhar cada ator na sua particularidade. Isso é uma coisa que eu não vejo no teatro, não seria possível. Uma oficina presencial com todo mundo, tudo bem, é difícil você falar assim, agora todo mundo sai que eu vou ficar só com essa atriz. E agora, isso eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu conceber isso, e foi porque tem uma demanda de carga horária grande, né? Tem uma demanda minha de atendimento e uma demanda de cada um desses artistas de preparação em casa para mostrar, né? Então, eu acho, e até eu queria também falar que às vezes a gente abriu essa possibilidade, mas ela é difícil. Mas, por exemplo, se 2 pessoas moram juntas, tipo, você pode morar, 2 atores que dividam um apartamento e tudo, a gente também podia fazer uma dupla, né? Seria ótimo, né? Se você mora junto, são 2 atores. Às vezes a pessoa já tem um projeto que também ela quer fazer há um tempo, que também tem a ver com essa gestação, né? Às vezes tem algo que você está um tempo lá vindo, que aí você faz, também tem isso, né? Você ter a oportunidade, né, de ter essa orientação, essa direção. Eu acho que isso é muito, muito legal, né? E aí é isso, dessa estrutura, então, começa com 2 semanas, que são 4 encontros, que é esse estudo, né, do O'Neill, com Antes do Café, e essa primeira proposta, né, dos atores. E aí, a partir de então, fica quinzenalmente. Uma semana é o encontro, a oficina individual com o Nelson. Uma semana, o encontro coletivo. 2 encontros coletivos. 2 encontros coletivos que continuam ali, cada um trabalhando no seu projeto, mas tem elementos ali que podem ser compartilhados, né? E que um inspira do outro, enfim. E a gente pode também, Júlia, até, dependendo do andamento, falar assim, precisamos de mais encontros coletivos, ou precisamos mais encontros individuais. E é isso, a gente também tem uma abertura de o processo realização. A gente tem 1 minuto e 58, meu Deus. Então, dizer, então, só para vocês também saberem, obrigada aqui a todos que participaram. Quem quiser saber mais, pode mandar inbox para a gente, que a gente dá todos os detalhes. Podem também entrar no nosso site, inboxcultural.com. Mas agradecer a todos que estiveram, agradecer muito ao Nelson e dizer isso, a gente está com um desconto especial para quem se inscrever até domingo. Tá? Então, você manda um vídeo se apresentando, um vídeo simples, gente, pode ser aí, estamos todos em casa, estamos todos Maristilene, te amo, beijo. Então, venham, participem, comecem uma semana outra, vamos salvar a live, e tem 1 minuto e 17 segundos, é quase uma sacanagem que eu vou dizer, mas no Uma Gaivota, é impossível viver sem teatro, que ficou passando aí atrás pequenininho, então... Você se perguntava na peça, é impossível viver sem teatro? Vou considerar que você já respondeu na peça e que nós sabemos que sim. É impossível viver sem teatro. 57 segundos para você dizer por quê. Por que é impossível viver sem teatro? Porque eu já tentei várias vezes parar de fazer teatro. Mas não tem. Eu já fui morar em Londres porque eu não queria mais fazer teatro. Eu já fiz vários, eu já cometi vários atentados
assim, 30 de falar que eu segundos. não quero mais. Mas, então, porque teatro é minha forma de expressão, é a forma que eu aprendi a me comunicar com o mundo. Perfeito, eu também tinha que fazer, tinha que ter pelo menos um minuto inteiro para a pessoa responder uma pergunta dessas. As pessoas estão É voltando verdade, aqui. é verdade. Mas, poxa, Era rápido, que mas não tanto, gostoso. né? Agora já é o coquetel da estreia. Sim! Eu acho que agora a gente fez a live e está fazendo o Planetas agora. E que faz parte, né? Porque essa parte de você ir para o teatro, depois conversar sobre a peça, É, é algo que é tão é muito poderoso. importante. É É muito importante. né, que eu acabei não falando, é que esses solos vão ser apresentados numa mostra Uhum, virtual, que a gente vai fazer uma mostra em plataforma virtual, né? uhum. E que depois eles podem continuar. São trabalhos que podem seguir, né? Sim. Que os atores podem, enfim, tanto na inbox ou em outros lugares, mas enfim, que isso possa ter uma continuidade, né? Que a gente Uhum. possa fazer algo nesse trabalho dos solos que aponte não só para esse momento que a gente está vivendo, mas que também como uma possibilidade que se adeque, como você falou tão lindamente, né? Às Uhum. circunstâncias É. está vivendo, mas que ele também tenha essa possibilidade de que, enfim, é um solo, né? Uhum. Isso também nós somos os primeiros a parar, né? Nós vamos ser os últimos a voltar. Sim. Então, como é que a gente se adequa? E aí cortou quando você estava respondendo a minha pergunta. Então, para finalizar, por que você insiste então em fazer teatro? Não, porque sinceramente, eu já fui tentar fazer outras coisas e não dá certo. Então, essa é uma coisa. Por quê? Porque só o teatro me aceitou. Só o teatro. E é, eu descobri. Primeiro eu descobri o teatro depois que eu aprendi a viver. E isso é muito louco, porque eu tive uma infância muito tosca, é, no meio do regime militar. A gente estava conversando, eu conversei com o Harold hoje, a gente estava falando sobre a entrevista do Manberti, né, que também é de Santos, e ele, poxa, eles tiveram francês na escola, ele saiu do ginásio falando francês, e nós pegamos, a minha geração pegou o achatamento da educação. Era assim, quanto menos souberem, melhor. Então, foi muita sorte minha que com 18 anos eu vim para São Paulo escondido da minha família, prestei a Escola de Arte Dramática da USP e passei. Eu não sei como que eu passei, porque eu tinha assistido uma peça só na minha vida. Eu tinha assistido uma única peça, mas eu sabia que era teatro que eu queria. Então, o fato dessa coisa do teatro abrigar as pessoas. Eu estava pensando em meio a toda essa coisa que a gente está vivendo de raiva, de ódio, né? Eu fiquei pensando, não, gente de teatro é muito legal, porque é muito aberto, meio, tem uma coisa emocional que jorra e todo mundo briga no espetáculo e depois vai para planetas, sabe? Então, eu acho que o teatro ele também é o lugar onde você experimenta coisas. Você vai assistir uma peça e que você fala, meu Deus, como é que essa pessoa pensou numa coisa dessas? Porque, como o Tennessee Williams falava, o dramaturgo, a pessoa de teatro é um criador de um universo. Então, ele se aproxima da divindade nessa época, porque ele cria um universo onde ele faz o que ele quer. Ele cria as suas regras. A gente fala, esse mundo em cima do palco é o nosso mundo. Nosso mundo é assim. E isso faz com que a gente também aceite o mundo. E, de novo, para terminar, e que você haja segundo as circunstâncias. É você entender a circunstância e agir nessa circunstância. Eu acho que é por isso.
Obrigada. Valeu, valeu. Obrigada. Agradeço muito a Inbox também, que eu acho que é um espaço maravilhoso e é um espaço também que deixa a gente experimentar, porque é muito importante nós termos esse espaço de experiência que às vezes o teatro profissional, pelas exigências de tempo e dinheiro envolvidos, a gente tem que fazer aquilo que é o mais rápido e o que está mais pronto e formado na cabeça. É muito importante esse espaço da aprendizagem, onde a gente possa, até num país que acha que laboratório científico é bobagem, esse lugar, esses espaços culturais, como a Inbox, é muito importante que a gente tenha, porque a gente não está dando aula, nós estamos fazendo experimentos, que eu acho que é muito importante. Se eles acham que os laboratórios científicos são perigosos, eles não viram os teatrais. Não viram as peças. Não viram as peças dos laboratórios teatrais. Não viram as peças, é por isso. Se tivessem visto as peças, a gente estava melhor. Vamos ver se agora a gente consegue fazer chegar também mais gente. E só lembrando que, então, a oficina está com desconto até domingo, para quem se inscrever até domingo. E as inscrições estão abertas até ainda quinta-feira, mas quem for fazer, aproveite para já se inscrever antes. E a gente começa não essa segunda, a outra. Em breve a gente vai ter aqui também os trabalhos, todos que forem gerados aqui, que hoje é a sementinha, o comecinho aí desse embrião. Começou. Para dividir com vocês. Então é isso. Obrigada, Nelson. Foi muito lindo. Obrigado. Aprendi muito, me inspirei muito. Já estou aqui querendo dizer coisas que eu preciso para poder continuar. Tá bom. E aceitando a circunstância, deixando a circunstância agir. Sim. Essa lição aí... É a principal de todas. Só por ela. Gente, beijos para você, Tchau. beijos para todos que estiveram com a gente até aqui.